Nosso grupo se reuniu mais uma vez. Hoje é sábado, 6 de dezembro, e o nosso intuito aqui é fazer a apresentação da segunda parte do trabalho de física proposto pelo professor Tiago. O cenário que foi proposto à turma, aos grupos, foi um cenário de cataclisma, um cenário onde nós precisaríamos desenvolver uma máquina útil que ajudaria na sobrevivência do homem, que tornaria as coisas mais fáceis, porque seria um cenário onde não haveria mais energia elétrica e não haveria muitos recursos. Então foi proposto que nós construíssemos algum tipo de máquina nesse sentido. O nosso grupo definiu construir a máquina que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de bomba de elevação de água. Nós queremos destacar um ponto interessante. A nossa bomba, nós focamos materiais bem simples, materiais que não geraram custo alto para nós, porque a nossa intuito era passar a vocês que estão assistindo e também nós desenvolver alguma coisa que realmente precisasse da nossa imaginação, da nosso empenho em tornar coisas que sobraram desse cataclismo, dessa destruição, em coisas úteis. Então a nossa base para trabalho foi ali. Como vocês podem ver, nós ali temos várias coisas entulhadas e nós usamos aquilo ali como base para o trabalho. Então, os nossos colegas vão dar continuidade à apresentação falando da parte funcional da máquina, o que a máquina pode fazer, como que é o trabalho dela, qual peça utiliza para quê, e vocês acompanhem a nossa apresentação, vocês vão ver que ficou um experimento bem legal e bem útil para nosso aprendizado de física e aplicação do que o professor Tiago disse. Esse experimento de física ele foi desenvolvido para atender uma questão de um cataclismo no planeta Terra. Trata-se de uma maquete de física, onde a gente pode estar desmontando ela. Nós fizemos ela com parafusos, de borboleta, para que ele possa ser montado e desmontado onde quer que seja feito a demonstração do experimento. E dado a restrição dos recursos, a gente fez com os materiais que a gente tinha disponibilidade, Por exemplo, a gente utilizou um aro de bicicleta, um aro de bicicleta já usado e jogado fora. Utilizamos um pedaço de canos, que a gente pode encontrar em construções. Utilizamos para manivela um pedaço de ferro, onde ele foi dobrado para duas partes, onde ele serviu de eixo principal. Centralizamos a roda também com um pedacinho de canos. Essa parte aqui, esse ponto, seria o ponto nível da cisterna, ou seja, daqui para cima a gente teria o nível da terra e daqui para baixo seria o nível do poço, enfim, uma cisterna. Então o desafio nosso era elevar a água sem fazer o uso do recurso de bomba, de energia elétrica, enfim, sim a energia mecânica do ser humano. Ao invés de ficar jogando lata d'água, enfim, para buscar água lá do subsolo, ele estaria utilizando essa máquina para estar elevando a água. Aqui na parte para a subida da água, nós temos uma corda, e nessa corda nós temos a cada 30 centímetros um nó. E esse nó nós temos aqui borrachinhas que são da espessura um pouco inferior do que a espessura do cano, que faz com que, à medida que eu estou girando, que ela vai passar lá embaixo na cisterna, no poço, ele vai estar elevando a água por esse tubo e ele vai estar condicionando a água nesse espaçozinho aqui. E aí, uma vez que ele está condicionando a água, ele vai estar injetando água por aqui para estar abastecendo a minha necessidade. Se nós estivéssemos trabalhando daqui para cima, eu poderia ter esse reservatório um pouco maior, onde eu poderia ter até um ganho maior na quantidade de água que estaria saindo dele. É óbvio que esse ponto aqui de baixo, ele foi preparado, adaptado para uma caixa que a gente vai simular com a cisterna. Mas se fosse um poço real, essa roldana aqui, ela estaria travada em outro aspecto, ou no canto do poço, ou emparafusada, enfim. Ela foi adaptada na parte de baixo para atender especificamente esse experimento, mas sempre vai ser necessário ter uma roldana
aqui embaixo. Então eu tenho esse cano que vai estar elevando a água e esse outro cano ele vai estar devolvendo o meu fio para que ele volte com a subida da água. Então é como se fosse o funcionamento de uma catraca e coroa de uma bicicleta, onde aqui é a minha coroa, eu estou tracionando ela e aqui embaixo eu busco a água, elevo ela para esse ponto aqui, onde eu consigo fazer a elevação da água sem o uso da energia elétrica. Aqui, gente, é a corda com a borrachinha que a gente colocou aqui. Essa borrachinha ela fica segura por esse nó aqui de baixo, que serve para, quando a corda passar, levantar a borracha. E a borracha que vai tampar aqui, ela é mais ou menos do tamanho do cano aqui de baixo, desse cano aqui. Quando a borracha passar no cano, ela vai empurrar toda a água que está acima dela para esse reservatório aqui, que vem no nosso cano de saída. Essa borracha, como eu disse, ela é redonda, não pode encostar no cano, ela tem que ser quase do tamanho do cano ali, mas é levemente menor, porque senão vai gerar um atrito ali no meio da borracha com o cano. Então você tem que fazer ela sempre um pouco menor, pelo menos um nó embaixo. Isso que é para a corda carregar a borracha. A gente fez só um embaixo, seria legal também, caso for montar outro, colocar um nó em cima, que deixa ela mais segura. Só que esse aqui de baixo já é suficiente para a bomba funcionar com bastante eficiência, que a gente pode ver. Bom, pessoal, uma observação importante também, que tem que ser destacada, é que quanto maior for essa elevação, essa bitola de cano aqui ela tem que ser menor em virtude do atrito, o peso da água que a gente vai estar levando, para que não tenha um peso muito grande na manivela. Então aqui nós estamos trabalhando com um cano de 40, foi feito um cálculo, né, para ele, e a gente consegue fazer com que saia em uma altura de 1,80 m essa saída, né, de 40 milímetros. Agora, se fosse, por exemplo, um poço de 20 metros de profundidade, a gente teria que usar um cano de meia, e aí teria que ser feito novas borrachinhas, enfim, uma adequação para esse experimento. Então aqui a gente queria mesmo comprovar que é feita a elevação da água através da corda e de borrachinhas do tamanho do cano, e também o que poderia ser feito de melhorias para esse experimento, né? Como aqui a gente tem um atrito, dado a questão do nosso experimento do cataclismo, aqui a gente está tendo a questão do vergalhão com a madeira. Nós estamos tendo um atrito direto, e o que seria interessante aqui? Ter rolamento de um lado e um rolamento do outro lado. Isso faria com que nós tivéssemos um atrito insignificante. E aqui também na nossa manivela, como é um único vergalhão que foi dobrado, a gente poderia também ter uma manivela aqui fixa, né, que é onde você não teria o desgaste da mão ali que você faz ao operar a bomba, né? Então são melhorias que podem ser feitas e obviamente quando for montada em estrutura de cimento, metálica, enfim, que teria um rendimento muito maior e ajudaria ao usuário nessa questão da força que ele teria que colocar ali para fazer a elevação da água. Que é a bomba de elevação, que é uma bomba simples, né, de fácil utilização, fácil operação. Fizemos com materiais recicláveis, né? Como vocês podem ver, madeiras, né? E algumas coisas que tivemos que comprar para poder a gente fazer a montagem da nossa bomba de elevação. Um pouco também da dificuldade de encontrar esses materiais recicláveis, como vou estar demonstrando para vocês. Para poder fazer a elevação da água, utilizamos câmara de ar de pneu. Encontramos na borracharia jogado, então ela foi a peça principal para poder fazer a elevação da água. Vocês podem ver, ela foi recortada, né? Ela foi recortada com tesoura, pode ser cortada também com faca também, e foi feito um furo que possa passar uma corda onde a gente amarra e pode fazer a elevação da água. Utilizamos também raio de bicicleta para poder que ela faça o giro dela, poder estar movimentando, né? E madeiras, tivemos que utilizar madeiras no trabalho para poder montar a base da bomba de elevação, né? Utilizamos pregos também para poder pregar a madeira, né? Prego, achamos também no lixo esses pregos. Então nada mais, nada menos foi isso que foi utilizado. Essa é a corda que fazendo poder utilizar, poder fazer a elevação
das borrachinhas, junto com pega a água, ela eleva a água. Essa foi a corda, né? Tivemos que comprar essa corda para poder permitir a gente poder fazer o nosso trabalho. Voltamos para mostrar a parte funcional da máquina, ou seja, a máquina funcionando propriamente dita. Antes da gente atuar a máquina para vocês poderem acompanhar o funcionamento, nós gostaríamos de fazer algumas observações. O nosso amigo Adriano está aqui em cima do banquinho, porque teoricamente essa parte da bomba ela estaria no nível da terra, né? Seria o nível do solo, e essa parte, o sistema dela que faz a captação da água, estaria dentro de um poço, dentro de uma cisterna, talvez em uma prancha à beira de um rio, algum lugar onde houvesse a água para a gente captar. Nós usamos essa caixa de isopor aqui meramente para ilustração de um lençol de água. Um lugar onde tem água e é de lá que nós vamos captar, assim como a peça estaria dentro da água para fazer essa captação. Se fosse uma situação real de necessidade de água, o cano seria o lugar onde você colocaria uma panela ou uma mangueira para você pegar a água. Porém, nessa situação, para nós não desperdiçarmos a água, em tempos de crise de água, para nós aproveitarmos a água, nós direcionamos a água voltando para a caixa. Mas vocês vão ver que a bomba é bem eficiente, a quantidade de água é bem eficiente, que vai sair daqui, uma quantidade bem considerável. O nosso amigo Adriano vai atuar a bomba, vocês vão poder observar que ele vai dar uma volta ali, talvez duas, e no primeiro instante a água ainda não vai chegar aqui. Por quê? Porque nós temos ar na nossa tubulação. Então primeiro é preciso que ela tire esse ar, que a água expulse o ar, até que ela chegue no nosso reservatório aqui, para então começar a devolver ou trazer a água para nós. Então ele vai girar, vocês vão poder observar. Pode girar. Já chega a água lá e a água já começa a ser projetada aqui. Uma quantidade bem eficiente. Vocês podem ver que a força empregada é mínima. Fica muito mais fácil do que puxar um balde por uma corda. Daqui você pode encaixar um cano na ponta daquele tubo ali e derivar essa água até uma lavoura, até uma plantação, um desnível. Pode fazer diversas aplicações. Gente, nesse momento a gente vai estar fazendo uma demonstração da eficiência da nossa bomba do experimento. Aqui a gente tem um balde com capacidade para 10 litros. Tá a marquinha aqui na sua borda. A gente tem aqui do lado um cronômetro, a gente vai fazer essa relação de quanto tempo esse balde vai encher a partir do momento que o Adriano iniciar a operação da nossa bomba. Lógico que, como falado já, dentro dessa tubulação, a princípio, tem ar. Então, a partir do momento em que começar a ser enchido o balde, quando cair água no balde, a gente dispara o cronômetro e no fim vamos saber com quanto tempo o balde encheu. Vamos lá? Valendo. Nosso balde cheio. 10 litros em apenas 9 segundos. Daí comprovada a eficiência da nossa bomba de elevação. Então galera, quem gostou, dá uma curtida aqui embaixo no nosso vídeo. Se você tiver alguma sugestão de melhoria, ou comentário ou uma dúvida mesmo sobre o trabalho, sobre a nossa bomba de elevação, pode postar aqui embaixo. A gente tenta entrar em contato e ajudar e da forma que a gente conseguir, que a gente puder, tá ok?